Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos do canal. Aqui é Riasa Colmeia. Hoje é dia 19 de abril, né? Sexta-feira de feriado. E como vocês estão vendo aí, né? Hoje não estamos no caminhão, estamos em casa. Aliás, em casa não, né? Eu tô aqui hoje na lojinha da minha esposa aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. E hoje eu vim fazer um vídeo aqui. Aliás, eu fiz um vídeo anterior. Um inscrito do canal aí, Fernando Aquino, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, aqui no meu estado, né, de Minas Gerais. Ele pediu para falar sobre, com relação a essa lei, né, do descanso do motorista aí. E tem uns 2 vídeos anteriores aí que eu fiz, mas depois que eu fiz esse vídeo, nós tivemos uma reunião na empresa que eu trabalho, né? Então assim foi mais detalhado com relação a essa lei. E a gente assinou um termo de compromisso lá de responsabilidade que a gente tinha que ter que cumprir essa lei, na verdade, né? Porque até então ela tinha, mas ela não era cumprida 100%. Então eu tô aqui em mãos, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Talvez no vídeo vai sair ao contrário. Ó, tá vendo? Redação dada pela Lei 13.103 de 2015. Então eu vou estar aqui lendo para vocês aqui e explicando, né, de acordo com o que foi passado lá no entendimento da lei. Artigo 235-A. Os preceitos especiais desta seção aplica-se ao motorista profissional empregado. São deveres do motorista profissional empregado. Primeiro, estar atento a condições de segurança do veículo. Isso aí, na verdade, além de ser uma responsabilidade nossa, é para a nossa própria segurança, né? Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e descanso controlado e registrado na forma do previsto. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Colocar-se à disposição dos órgãos de fiscalização na via pública. Submeter a exame toxicológicos com janela de detenção mínima de 90 dias e programada de controle de uso de droga e bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para este fim o exame toxicológico previsto na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Transporte Brasileiro, desde realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previsto no inciso será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Agora a gente vai entrar aqui na jornada de trabalho, né, que é o mais importante. Aliás, não é o mais importante, mas foi que foi pedido, né, para estar esclarecendo com relação àquela cartilha lá que eu fiz, não é uma cartilha, como é que eu posso dizer, o diário de bordo do motorista.
Artigo 235-C. A jornada de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo a sua prorrogação por até 2 horas. É o que eu disse lá, né? 8 horas trabalhada, que está na lei aí do trabalhador, né? De qualquer empregado, seja qualquer profissão. E você pode, no caso, fazer 2 horas extra. Está liberado por lei. Ou mediante a previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Ou seja, pela lei, você pode fazer 2 horas extras. Porém, se houver acordo entre o empregador e o empregado, ou seja, da empresa com o funcionário, você pode fazer até 4 horas, mas isso aí só em acordo com a empresa. Aí a lei, no caso, considera, né? Mas tem que ter o acordo entre as duas partes. A jornada de trabalho deve ser respeitada até o limite diário de 10 horas de trabalho, ou seja, 8 horas mais 2 extras, para evitar extrapolações. Será considerado como hora efetiva o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição e descanso e o tempo de espera. Ou seja, na lei fala, né? Uns falam que é 4 horas e meia, de 4 em 4 horas e meia tem que ter essa parada de 30 minutos de descanso. Que no caso aqui eu não tenho, nessa aqui. Mas na folha do que eu assino, esse intervalo é considerado de 6, a cada 6 horas você tem que parar meia hora para descansar. Só que geralmente essas 6 horas você já tem um limite ali de início de trabalho até o horário do almoço. Então, que no caso exclui esses 30 minutos, né? Então, ou seja, mas se considerando, fica meia hora antes, meia depois, né? E 1 hora, que totalizando dá 2 horas, certo? Ou seja, essas 2 horas elas não são contadas como hora de trabalho. Então, se você iniciou 6 horas da manhã, seu trabalho, você tem 10 horas trabalhadas. Ou seja, você tem até às 4 horas da tarde para trabalhar. Porém, vai incluir meia hora antes, meia depois e 1 hora. Então, ou seja, vai acrescentar 12 horas, né? Sendo 10 de trabalho e 2 horas de descanso. Então, você vai de 6 da manhã até às 6 da tarde, vamos dizer assim. Só que esta lei, ela não especifica que horas você pode começar a trabalhar. Você pode, por exemplo, começar a trabalhar meia-noite, não tem problema. Só que na 24 horas você tem que cumprir essas horas de trabalho. Primeiro, será considerado como trabalho efetivo... Ah, tá, já li. O tempo de espera não é considerado como jornada de trabalho efetivamente trabalhada. Esse tempo de espera aqui, na verdade, é o seguinte. Vai estar aqui mais na frente, né? Mas eu vou antecipar. Essa hora de espera é o seguinte. Você chega num cliente. Você está nas dependências do cliente. Você foi descarregar, está ali nas dependências do cliente. Aí você vai abrir como hora de espera. Ou para carga ou para descarga. Essa hora de espera, ela equivale a 30% da sua hora trabalhada. Como é que a gente vai chegar a esse resultado? Por exemplo, você vai pegar, se o seu salário for fixo ou na carteira, né, R$ 1.500, estou dando um exemplo. Você vai pegar esses R$ 1.500 e vai dividir por 220 horas. 220 horas trabalhadas.
Aí você vai chegar a quanto você ganha por hora, né? A quanto você ganha por hora. A hora de espera, aí você vai pegar, vamos supor ali que deu exemplo, que se você pegar os 1.500, dividir por 220, você vai ganhar R$10 a hora trabalhada. Exemplo, não estou fazendo, não tem nenhum calculador aqui. Dessas 10 horas trabalhadas, na hora de espera, você vai ter 30%. Ou seja, você vai ter R$3 por hora a cada hora de espera. Entendeu? Então ela é reduzida. A hora extra ela é 50%, acho que é 100% nas 2 primeiras horas. E se você fizer 4 horas, as outras mais 2 é 50% por hora. Certo? Já a hora de espera é reduzida, porque você está parado, você está, tipo assim, entre aspas, descansando. Você não está trabalhando e fazendo a sua jornada, né? Então, é 30%. Segundo, será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora de refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9.503, de 23 de setembro, Código de Trânsito, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no quinto do artigo 71 desta consolidação. O intervalo para repouso e alimentação é obrigatório e deve ser respeitado pelo próprio trabalhador, conforme a sua necessidade ou conveniência, ficando proibido a empresa de interferir na prorrogação dos trabalhadores. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Se você começar a trabalhar 7 horas da manhã e 11 horas for parar, então aquele intervalo de meia hora, ele já, vamos dizer, não vai ser obrigado porque você parou antes que completasse as 6 horas trabalhadas, né? Então você já vai direto para a hora do almoço. E a empresa ela não pode te obrigar você a trabalhar, que isso é direito seu, está na lei. Se ela fizer isso, tem como você recorrer. A não observância dos períodos de descanso sujeita ao motorista e à sua equipe, sendo ele causador as penalidades previstas na legislação da espécie. Ou seja, o motorista ele tem que cumprir essa lei. Se ele não cumprir, e principalmente motorista que anda com ajudante, ele é responsável. Assim como o motorista é responsável, se ele pode estar com o cinto de segurança. Se o ajudante não estiver, a multa e a pontuação vai para a carteira dele. Então ele é responsável pelo caminhão, ele é responsável por cumprir esta lei. Claro que também o ajudante tem que cumprir, só que quem está na condução é o motorista e não o ajudante. Então, se tiver qualquer situação em que for pego a polícia rodoviária ou até o Ministério do Trabalho for pego, ele que vai ser responsável por não ter feito essa parada, já que a empresa não pode obrigar ele, então ele chama a responsabilidade para ele. Dentro do período de 24 horas são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela lei, garantido o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro de 16 horas seguinte ao fim do período. Ou seja, é por lei o motorista ter 11 horas de descanso. 11 horas. Só que ele não precisa ficar 11 horas parado. Ele pode ficar esse tempo fracionado. Ou seja, ele pode ficar 8, aliás, ele pode não, ele tem que ficar 8 horas, é obrigado, 8 horas tem que ter, e as outras 3 você pode, tipo assim, você dá início de viagem, anda aí umas 4, 5, 6 horas e tem que ter mais 3 horas. Que no caso só manda 11, então, ou seja, dentro das 24 horas ele tem que ter 11 horas
não obrigatoriamente tendo essas 11 horas direto. Somente as 8 horas tem que ser ininterruptas, que geralmente é a lei, que é aquele tempo que a gente tira para poder dormir à noite, né? 8 horas de descanso. Nas viagens de longa distância, assim como consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, isso aqui é muito importante, ó. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Eu tinha conhecimento por ouvir falar, mas por isso que era bom, é muito importante a pessoa ter essa folha em mãos. Você pede para... Entra lá no site, não sei como é que funciona, porque isso aqui foi cedido pela empresa. Mas eles imprimem para você, você vai ter conhecimento em mão. Eu não sabia, isso aqui é muito importante, ó. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa matriz ou filial e de sua residência, quer dizer, fora de casa, né? Óbvio. Por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em local que ofereça condições adequadas. Só que uma coisa que vai ser frisada vai estar no próximo parágrafo. O que acontece? Motorista, que a gente costuma falar, motorista de rodoviário, vamos dizer assim, ele está na lei. Ele tem que ter um lugar seguro para ficar, tá? Tem que ter um lugar seguro para ficar. A empresa que ele trabalha ou o cliente que ele vai descarregar tem que ter alojamento para ele, ou a empresa pagar hotel para ele. A única situação que isenta disso aí é motorista que trabalha em caminhões leitos, como é o meu caso hoje. Vamos dizer, para quem não sabe, né, que infelizmente nem todo mundo, às vezes, não é que a pessoa não sabe, que tem pessoas aí que igual o canal às vezes muitas das vezes é acompanhado por pessoas que ainda estão querendo ser motorista de caminhão. Leito é aquele caminhão que é conhecido como caminhão gabinado, é um caminhão que tem uma cama atrás. Pode ser uma carreta. Se ele for gabine simples, tem que ter um alojamento para o motorista ficar no intervalo de descanso, ou a empresa tem que pagar o hotel para ele. Isso aqui vai estar mais na frente, eu vou mostrar daqui a pouco. São consideradas tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou destinatário. E o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfândegas, ou seja, você está esperando para carregar, descarregar um posto fiscal. Você chegou no posto fiscal ali, deu entrada na nota, né? Você tem que ir lá abrir a hora de espera, que você está em aguardo. Ou alfândegas, né? Que seja quem, não sei, para quem viaja fora do estado, não sendo computados como jornada de trabalho, ou seja, a partir do momento que você abre a sua hora de espera, ele interrompe aquelas horas trabalhadas. Você não deixa de ganhar. E isso é computado fora das horas trabalhadas. Aliás, quer dizer, você tem as suas horas extras. Você tem as sua hora extras. E tem as suas horas
Chegou o entregador de marmitex ali. E tem as suas horas de espera, ou seja, isso não diminui as suas horas trabalhadas. Pelo contrário, ela acrescenta. Só que não vai ser computado, ou seja, se você parou ali no fiscal ali, vamos supor, você tem 5 horas trabalhadas naquele dia. Você trabalhou 5 horas, você tem mais 5 para trabalhar, para somar as 10 horas total. Só que você parou ali, vamos dizer, 1 hora da tarde no fiscal. Aí, ou seja, se você pegou o serviço 6 da manhã, 6 da manhã, e você ia trabalhar até às 6 da tarde, você parou ali 1 hora da tarde, você ficou 3 horas parado no fiscal, esperando. Ou seja, então você vai ter mais 3 horas depois daquele horário que você ia parar. Porque você interrompeu a sua hora trabalhada, abriu a espera, daqui a pouco fechou sua espera e continuou. Então você tem aquelas mais 5 horas normal para trabalhar. Certo? E a pessoa não perde com isso. Geralmente as empresas dão banco de hora, né? Coloca você em casa. É o meu caso que eu estou hoje, não estou trabalhando. Então, se eu tenho alguma hora na casa, né, automaticamente vai reduzindo porque os dias estão passando e contabiliza sim. Mas a hora de espera não, você ganha por ela, normalmente. Nesse caso, entende-se como embarcador o momento da realização da carga, podendo até mesmo ter dentro da empresa, não sendo considerado como tempo de jornada de trabalho. Nesse período de espera de carga e descarga de mercadoria, o empregado não pode executar qualquer ordem dada pelo empregador, fazendo assim entender estar à disposição da empresa, caracterizando o tempo de espera. Ou seja, você trabalha com baú, seja frigorífico, seco, cider, com tanque. A hora de espera é o seguinte, você chegou, você está ali parado, esperando o pessoal descarregar você. Aí chamou você manobrou o caminhão e encostou na doca. Aquela manobra, ela não é considerada como hora de trabalho, porque você só deslocou o carro de um lugar para o outro em questão de, vamos dizer, 2, 3, 4 minutos. Mas se você tiver que conferir a sua mercadoria, aí isso aqui já isenta, porque você já passa a exercer uma função. Aí aquele tempo ali de espera, você tem que fechar ele e iniciar seu horário de trabalho, porque você está lá por conta da empresa, executando aquilo que ela pediu para você fazer. Então, tudo que você estiver fazendo, seja você assinou um documento para entrar na empresa e você está lá conferindo, você não está em hora de espera, você está trabalhando. A hora de espera é você encostou o caminhão na doca, o pessoal abriu o baú e você foi para sua cama ali no banco, foi deitar, foi descansar. Mas saiu do caminhão, foi lá para dentro conferir, já é hora de trabalho. E essa aqui foi uma questão que eu, depois da reunião, eu conversei com o pessoal lá, porque não ficou muito bem entendido. Mas eles, né, entenderam também depois com a nossa conversa. As horas relativas de tempo de espera são consideradas indenizadas nas proporções de 30% do salário normal, ou seja, é o que eu acabei de falar. Você tem que saber quantas horas você ganha, qual é o valor das horas, e nisso você vai ter 30%. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. As horas previstas do tempo de espera. Então tá tudo aqui na lei. Eu acho que vai ficar ao contrário a letra aí, não sei. Mas só para ver que tá aqui. Quando a espera de que trata for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como repouso para fins do intervalo que tratam sem prejuízo no disposto.
Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações, é o que eu acabei de falar. Você pode manobrar o carro necessárias do veículo, os quais serão considerados como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas aluindo. Ou seja, se você, por exemplo, chegou no cliente, você pegou 6 da manhã, e você parou, por exemplo, 6 da tarde, você tem que ficar parado 11 horas, né? Você parou 6 da tarde, você tem que parar 11 horas de descanso, que é o que está lá no começo. Só que se você chegou no, vamos supor que você iniciou o trabalho, mas meio-dia chegou no serviço, você vai estar no cliente, aliás, você vai estar em tempo de espera. Porém, esse tempo de espera também é considerado como descanso para você reiniciar, entrar naquele intervalo de 11 horas. Entendeu? Você não está em repouso, mas você está em espera, ou seja, você está descansando. Então ele te dá condições de você voltar de novo à sua jornada de trabalho, inserindo essas 11 horas junto com o tempo de espera. Salvo previsão contratual. A jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou intervalo. É o que eu falei lá no começo também. Você só pode rodar de dia. Não, você pode rodar de noite, de madrugada, a hora que você quiser. Você ficou 3 dias parado numa empresa para carregar. Aí te carregou ali 9 horas da noite. Você está querendo vir embora, você quer adiantar sua viagem. Você vai esperar até outro dia, 6 da manhã? Não. Você pode iniciar. 9, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, não tem problema. É o que está falando aqui, ó. Ele não tem tempo fixo para você iniciar, nem para você parar. Você só tem que cumprir dentro das 24 horas. Aí eu vou começar minha hora de trabalho meia-noite. Beleza, eu tenho até 10 da manhã. Vai ficar o dia todo parado. Mas não tem hora específica para você começar. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas. Eu estou falando rápido assim, mas o que for importante eu vou estar falando pausadamente. Contido nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho, que é aquela ficha que eu mostrei, né? Muitas empresas aí, no caso, tem aquele mais moderno, tem um cartão, né? Inclusive na empresa que eu trabalho tem um caminhão ou dois que tem o teste. Você vira a chave, ele não dá na partida, você tem que colocar um cartão. Aquele já é computado, no caso, eletronicamente. Outras têm aquela ficha ainda, que é a manual, que é a que eu preencho. Então, você tem que ter, independente da forma que, né, você vai fazer. Ou registrado instantâneo inalterável de velocidade e tempo, e nos rastreadores ou sistemas meio eletrônico instalado nos veículos. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado em que acompanha o motorista, ou seja, a mesma jornada de trabalho que você tem, o entregador também ele vai ter, o seu ajudante vai ter que ter. Independente se ele fica ali, você vai estar rodando e dirigindo ele ali sentado, ele vai estar acompanhando a sua mesma hora de trabalho, porém com porcentagem em cima do salário dele na carteira. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana. Ou seja, nós também temos direito à folga de 24 horas por semana. A cada 7 dias, um dia de folga. Ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas usufruído no retorno do motorista à base. Ou seja, agora eu entendi um pouco melhor, por isso que é bom ler várias vezes. Você tem 24 horas, mais 11, que é a descanso, ou seja, você tem 24 horas de folga com mais 11, vai para 36 horas, né? 35 horas, aliás. Usufruindo ao retorno antes que você volte a trabalhar de novo. A cada 7 horas, a cada 7 dias fora de casa, 35 horas
segurado pela lei antes de você retornar novamente ao seu trabalho. E permitindo o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 horas ininterruptas serem cumpridos na mesma semana em continuidade do período. Ou seja, fica 30, mas você ainda tem 5, que é direito seu e não vai ser descontado do seu salário. Segundo, a cumulatividade de descansos semanais em viagem de longa distância, de que trata a cláusula, fica limitado ao número de 3 descansos consecutivos. O motorista empregado em viagem de longa distância, é o que mais tem e o que poucos querem, né? É viajar, ficar tempo fora de casa. 30 minutos já de vídeo. O vídeo vai ficar meio longo, mas tá mais detalhado. Após o cumprimento da jornada normal de 2 horas extraordinárias, fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que é considerado espera, ou seja, o que eu acabei de falar. Peraí, deixa eu só ler aqui. Não considerando como jornada de trabalho nem em pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou ajudante ficarem espontaneamente no veículo, usufruindo dos intervalos de repouso. Ou seja, é o que eu acabei de falar no começo também. Quando você fica fora, ou em longa distância, que você fica fora de casa, o veículo parar, o motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada, ou seja, depois que você encerrou sua jornada normal ou das horas extraordinárias, fica dispensado do serviço. Ou seja, você tem que ir para um alojamento, você tem que ir para um hotel, a empresa tem que... Por quê? Porque você tem que estar desligado. Se você está em tempo de espera, você está em descanso, igual eu estou na minha casa hoje, não tem ligação nenhuma com o serviço. E é assim que a lei entende. Você fez as suas 8 horas, tem que estar desligado do caminhão. Tem que ir para uma filial, para um posto com segurança, ali onde esteja segurança, que eu falo assim, um local seguro para o caminhão ficar, mas você não é obrigado a ficar na cabine do caminhão. Exceto, vai estar aqui na frente, eu vou ler, quem trabalha em caminhões gabinados, com cama atrás. Também um ajudante. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista, empregado ou ajudante ficarem espontaneamente no veículo. Ou seja, se você quiser ficar no caminhão por conta própria, aí já é problema seu, você não vai estar ganhando nada por ele. A empresa não é responsável porque você escolheu estar no caminhão. Ou seja, você está indo contra a lei que te ampara. Se você fizer por conta própria. Agora, se você